Vamos calcular a derivada parcial em relação a x. Quando eu fizer isso, galerinha, eu tenho que considerar tudo que é y uma constante. Por isso que eu falei que é muito importante aquela propriedade de derivada. Quando tem uma constante multiplicando uma função, eu mantenho a constante e derivo a função. Então, se eu estou derivando em função de x, meu y aqui vai funcionar como uma constante. Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre derivadas parciais? Então, galerinha, a gente preparou essa aulinha que vai ser super dinâmica para você, para estar ensinando como a gente faz aí uma derivada parcial. Basicamente, a gente faz isso quando a gente tem uma função de várias variáveis e o problema pede para a gente derivar. Aí a gente vai descobrir como a gente faz. Belezinha? Mas antes de seguir com o nosso papo, eu queria falar com vocês uma coisinha. Aqui embaixo nós temos uns resuminhos que nós preparamos para vocês. Então, ao final dessa aula, se você quiser dar uma olhada aí para revisar o assunto, belezinha? O ponto 2 é, além desse vídeo de derivadas parciais, nós estamos preparando vídeos de diversas matérias para vocês. De cálculo, química, física, enfim, muitas matérias. Então, para você ficar ligado no que a gente está produzindo de novo para vocês, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque quando você ativa o sininho, você fica aí sabendo das novidades, belezinha? E a novidade do dia é esse vídeo de derivadas parciais. Então, vamos começar descobrindo como a gente calcula aí e o que é uma derivada parcial. Belezinha? Vamos lá. Só relembrando, como a gente tinha uma derivada normal, como a gente fazia? Por exemplo, aqui eu tenho minha f de x, que é igual a 4x ao quadrado mais 3. Como eu faço essa derivada? Vamos lá. Vamos lembrar primeiro uma coisa. Aqui a gente tem uma constante, né? Que é o 4, que está multiplicando uma função. Para quem não lembra, né? Quando eu tenho uma constante que multiplica aqui uma função, que no caso é o x ao quadrado, né? A incógnita, eu posso repetir ele aqui. Belezinha? E isso vai ser o 4 vezes a derivada aqui que está multiplicando ele. Belezinha? Eu posso tirar, então, a constante de multiplicar a minha derivada. Ok? Isso aqui vai ter um mais, derivada de constante zero. Belezinha? Então, a gente só tem que derivar essa parte aqui do x ao quadrado. X ao quadrado, galerinha, é a regra do polinômio. Então, a gente joga o 2 para frente e diminui um aqui. Então, a gente vai ficar com 4, que é a nossa constante. Belezinha? Que multiplica o 2 vezes x, que é a derivada aqui do x ao quadrado. Com isso, então, a nossa derivada vai ficar igual a 8x. Belezinha? Então, resolvemos aí a nossa primeira derivada. Mas aí, ok, Thiago, isso é uma derivada de uma variável. E quando a gente tiver uma derivada de duas variáveis? Como a gente faz? Antes da gente falar como a gente vai fazer, eu queria então relembrar essa propriedade que a gente acabou de aplicar. Quando a gente tem uma constante multiplicando uma função, vai ser a constante vezes a derivada da função. Essa derivada, essa propriedade, galera, desculpa, é muito importante para o que a gente vai fazer agora, que é a derivada parcial. Belezinha? Então, marca isso. E agora vamos, então, aumentar o nosso desafio e, então, para a nossa derivada de parcial. Ok? Vamos lá. Agora, a gente tem uma função de várias variáveis. Quando a gente tem isso, como a gente faz a derivada? Né? A gente vai fazer, então, uma derivada parcial. Belezinha? O que é isso? Vamos lá. Eu tenho aqui a minha f de xy, né? Então tem uma função de duas variáveis. Eu tenho a variável x e a variável y. E eu quero, então, achar a derivada dela. Cara, o que eu vou fazer é uma derivada parcial. Como assim? Isso aqui não vai ter somente uma derivada. Isso vai ter duas derivadas. Eu posso derivar em relação a y. Então, isso vai ser uma derivada parcial, porque eu vou estar derivando em relação a y. Mas eu também vou ter uma derivada parcial em relação a x. E essas vão ser as duas derivadas possíveis
dessa função, tá bom? Só prestando atenção, galerinha, isso aqui é a notação de uma derivada parcial para dizer que eu derivei em relação a y. E essa aqui é uma outra notação para dizer uma derivada parcial que eu derivei em relação a x, ok? Por isso que é uma derivada parcial. Eu vou estar derivando apenas em função de uma das minhas incógnitas, ok? Vamos aplicar isso na prática, então? Vamos lá? Então, aqui eu trouxe uma outra anotação, né? Aqui eu estou dizendo que eu estou derivando a minha f de xy em relação a x, e aqui a minha f de xy em relação a y, ok? Galerinha, uma dica, se você está aí inseguro quanto à sua parte de derivação, se você já não lembra mais muito bem como deriva, fica aí uma dica, hein? Vai aqui embaixo no nosso comentário, não, nosso descritivo aqui, né? Que tem aí um link para os resuminhos e lá tem um resuminho de derivada que vale a pena você olhar para quando você for praticar aí os exercícios de derivadas parciais, você aí não esbarrar na derivada, belezinha? Então, vamos lá. A gente tem, então, essas duas derivadas parciais para resolver. Só lembrando, vou colocar aqui em cima para a gente. Vou botar aqui embaixo, aqui no cantinho para a gente, um post-it com o que era a nossa função, né? A nossa função original de xy era igual a x que multiplica y, né? Mais y. Eu tô só, galerinha, reescrevendo o que eu tinha colocado na folhinha passada para a gente ficar aqui de olho. Belezinha? Então vamos lá. Vamos calcular a derivada parcial em relação a x. Quando eu fizer isso, galerinha, eu tenho que considerar tudo que é y uma constante. Por isso que eu falei que é muito importante aquela propriedade de derivada. Quando tem uma constante multiplicando uma função, eu mantenho a constante e derivo a função. Belezinha? Então, se eu estou derivando em função de x, meu y aqui vai funcionar como uma constante. Então, vai ser y que vai multiplicar a derivada de x. Ok? Mas o y aqui não é considerado uma constante, já que estou derivando em relação a x. Então, isso aqui vai ser um zero, porque a derivada de constante é zero. Ok? Então, derivada de x elevado a 1 é igual a 1. Então, isso aqui vai ser y que multiplica 1. Então, nossa derivada vai ser igual a y. Belezinha? Vamos derivar agora em relação a y, que aqui a gente está derivando em relação a x, tá bom? Aí a gente contou y. Vamos derivar agora em relação a x. Novamente, se eu estou derivando em relação a y, o que é x vai ser o quê? Constante, ok? Estou derivando em relação a y, o que é x vai ser constante. Então, minha derivada vai ser agora um x que multiplica minha derivada em relação a y, mas aqui o y é variável, né? É constante. Então, eu vou ter que também botar aqui minha derivada de y. Belezinha? Derivada de y em relação a y vai ser 1. Então, minha resposta aqui vai ser x, ok? Que multiplica 1 mais 1, que é o resultado dessa derivada aqui. Então, com isso, minha resposta vai ficar x mais 1. Belezinha? Então, a minha derivada parcial em relação a x foi igual a y, e minha derivada parcial em relação a y foi x mais 1. Elas não necessariamente vão ser iguais. Belezinha? E se a gente tiver uma função de 3 variáveis, como funciona? Galerinha, funciona a mesma coisa. Quando eu estiver derivando em relação a x, o que for y e o que for z, eu vou considerar como uma constante. Quando eu estiver derivando em relação a y, o que for x e o que for z, eu vou considerar uma constante. E quando eu estiver derivando em relação a z, o que for x e o que for y, eu vou considerar o quê? Constante. Belezinha? Ah, um ponto importante. Todas as propriedades de derivada, regra da cadeia, do produto, do quociente, eu também posso aplicar aqui, tá bom?
Então vamos lá. Aqui no caso a gente só teria a regra do produto, mas lembrando que quando um for variável, o outro vai ser constante. Então a gente não precisa necessariamente aplicar ela aqui, a gente vai aplicar ela, mas não de uma forma tão explícita assim, né? Então vamos lá. Quando eu tenho aqui, então, para calcular a minha derivada em relação a x, ok? Lembra dessa notação? Então, ela vai ser o quê? O 2 é a constante, então deixa aqui. Estou derivando em relação a x, então meu y é a constante, que multiplica, então, pela derivada do x ao quadrado. Ok? Mais y é a constante e z é a constante, então a derivada disso aqui vai ser igual a 0. Belezinha? Então, essa derivada vai ser igual a 2y, que multiplica 2x, que é a derivada de 2 de x elevado ao quadrado. Com isso, a nossa derivada fica 4yx. Essa é a nossa primeira derivada parcial. Vamos derivar agora em relação a y. Então, aqui eu vou botar minha notação. Meu yzinho aqui. Então, vamos lá. Como estou derivando em relação a y, o que é x e o que é z é considerado constante. Então, isso aqui vai ser o 2, que é uma constante. O x ao quadrado em relação a y vai ser uma constante, vezes a derivada de y. Mais o z ao quadrado vai ser considerado uma constante, que multiplica a derivada de y ao quadrado. Derivada de y vai ser igual a 1, então isso aqui vai ser 2x ao quadrado, que multiplica 1, ok? E aqui vai ser 2y, então vou ficar com z ao quadrado, que multiplica 2y, ok? Com isso, então, a nossa derivada vai ser igual a 2x ao quadrado mais 2yz ao quadrado. Belezinha? Para finalizar e fechar o vídeo, vamos então fazer a derivada em relação a z, ok? Então aqui a gente vai fazer uma derivada parcial em relação a z. Se a gente está derivando em relação a z, tudo que é x e y é constante, ou seja, isso aqui tudo vai ser considerado uma constante, então vai zerar. Mais o y ao quadrado aqui é a constante, porque eu estou derivando em relação a z. Vezes, então, a derivada de z ao quadrado. Derivada de z ao quadrado vai ser 2z, né? Então, aqui vamos botar y ao quadrado, que multiplica 2z, que isso vai ser igual, então, a 2y ao quadrado z. Ok? Então, com isso, eu fiz aqui a minha derivada parcial em relação a x, minha derivada parcial em relação a y e minha derivada parcial em relação a z. Então, galerinha, esse vídeo te ajudou? Responde aí. E não esquece, então, também de se inscrever no nosso canal para ficar sabendo das novidades. Se gostou do vídeo, dá um like. E lembrando que é sempre bom, no final de tudo, dar uma revisada aí e olhar os resuminhos. Então, chega aqui embaixo no nosso descritivo, que tem um linkzinho aí para os nossos resuminhos. Tá bom? Um abraço, pessoal!